Fabricando Ideias. Oferecimento doutora Priscila Nassimbene Matos. Acolhimento que equilibra, medicina que transforma. E NFEC, dando voz à sua marca. Bom dia, sábado aqui no Fabricando Ideias. Fica com a gente até as 9 da manhã, pega seu café que tá cheio de conteúdo legal aqui hoje. E para começar amanhã assim, com boa companhia, olha quem tá comigo, doutora Ana Clara, patrimônio já do Fabricando Ideias. Ainda que ela não sai daqui, eu não deixo ela sair não, gente. Não mesmo, e eu também não. Isso aí, doutora. Olha, vamos hoje falar sobre hipermobilidade articular, uma causa de dor nos jovens. Olha só, doutora, qual é a causa dessa hipermobilidade? Bom, a hipermobilidade articular, né, ela é muito pouco falada. Só que é importante a gente pensar porque ela é uma causa de dor até em crianças, adolescentes, adultos jovens. E isso facilita lesões, né, no futuro e aumenta a chance da pessoa de ter dores crônicas. Porque a hipermobilidade articular, ela pode ser causada por várias condições. Tem as genéticas, que são aquelas que nós herdamos da família, e as adquiridas, que a maioria delas é causada por doenças reumáticas autoimunes. E essa hipermobilidade articular, na verdade, significa que a articulação, as juntas do paciente, são um pouco mais frouxas do que o habitual, porque é como se é uma alteração no colágeno do paciente. Porque o colágeno ele serve para dar sustentação, como se fosse uma redinha para os nossos tecidos do corpo. Quem tem hipermobilidade articular, geralmente ela é desorganizada, essas redinhas. Então acaba perdendo essa função de sustentação do tecido. E isso aumenta o risco de lesões, entorses e até mesmo fraturas nessas crianças, adolescentes, e aumenta o risco de dor crônica. Olha só, doutora, e além das articulações, outros órgãos podem sofrer, ser afetados por essa condição? Sim, porque realmente nós temos colágeno no corpo todo, né? E uma outra estrutura que muito comumente é afetada por essa condição são os nossos vasos sanguíneos. Então, artérias e veias, né? No caso, principalmente as artérias. Então, isso aumenta o risco de aneurismas, que são devido ao enfraquecimento ali da parede do vaso, formando aquela bexiguinha, né? Que pode se romper. Então, quando a gente às vezes escuta na televisão, jovem, 19 anos, estava praticando esportes e teve uma morte súbita ali no campo, vamos dizer, de futebol. Isso é uma história que não é muito difícil a gente escutar. Isso muitas vezes pode ser por microaneurismas que causam então sangramentos agudos, cerebrais e às vezes em outras partes do corpo. Olha, uma dor ali articular, né? Isso pode ser grave. Que vai deixando, né? Podemos, assim, ter algumas dicas para melhorar as dores e prevenir as lesões, doutora? Ai, sim, porque eu costumo falar que, então lembra, a articulação é um pouquinho mais frouxa. Tá. Então, ela pode ir além do normal. Então, o movimento, a amplitude do movimento é maior. Então, muitas vezes essa própria pessoa força um pouco mais, se alonga um pouco mais do que o normal, estrala muito os dedos habitualmente, porque justamente... Tem gente que fica mesmo, fica assim. Fica lá o dia inteiro. Nossa, que Deus. Então isso, né, nós temos que pensar que como então a nossa articulação, ela tem essa frouxidão devido aos ligamentos, né, que são um pouco mais frouxos, precisamos fortalecer outras estruturas para estabilizar essa articulação, que é a nossa musculatura, principalmente a força muscular perto das articulações, para ajudar a estabilizar mesmo. Então tem algumas técnicas de reabilitação, fisioterapia e o acompanhamento médico para detectar ali o risco de lesão e já interferir antes que aconteça. E na criança, qualquer idade, assim, doutora, pode ter também? Qualquer idade. Então, geralmente é aquela criança que ela é mais arteira, às vezes ela fica tirando o ombro do lugar. Ai, meu Deus, é isso também.
Isso acontece muito. Então, aquela criança que percebe que a articulação dele vai um pouco mais, aí fica, puxa o ombro, tem criança tira o que ombro vira, parece que é borracha, Exatamente. Eu falo que é a criança elástica. É isso aí. Eu falo isso para as crianças que acompanham, né? Então, o reumatologista acaba acompanhando esses pacientes e é muito importante, então, sempre entender se isso foi genético, que a principal causa é a síndrome de Ehlers-Danlos, ou adquirida, né? Que muitas vezes são por condições reumáticas. E conduzir ali esse caso para crescer saudável e ter saúde e qualidade de vida. Olha, muito obrigada, viu, doutora? A gente aprende muito, né? Ai, falou do ombro, eu já vi criança assim, me dá até Ai, não, então toma cuidado aí, vai procurar a reumatologista e, claro, doutora Ana Clara, né? Obrigada, doutora. Eu que agradeço, Paula. E agora vamos para um recadinho da Ana Lu, um comercial, e já volto. Sou a Ana Luísa da Ana Lu Desire Stores, sexóloga. Vim trazer para vocês uma dica que nós mulheres precisamos muito. Todas as clientes que vêm até mim sempre me perguntam: Ana, como que eu faço para ter aquela vontade novamente? Depois de um casamento mais longo, de um momento mais intenso no relacionamento, ou no namoro, ou sequer mesmo na idade, né, gente? Quando a gente precisa de algo a mais. Esse produto, ele traz para você um estímulo totalmente diferente. Como assim, Ana? Acabei de tomar meu banho, pego um pouquinho só, coloco no meu clitóris e dentro e faço aí uma pausa, uma espera e vai começar a sentir algo totalmente diferente. Aquela sensação, aquele friozinho na barriga, é esse produto que traz para vocês uma sensação de querer novamente. Ana, ele tem sabor, ele tem cheiro, algo que a pessoa vai desconfiar que eu usei? Não. A estratégia é essa, você usar um produto onde você tem, né, todo esse estímulo maior, sem que ninguém perceba. Ana, ele é só feminino? Sim, esse produto específico, ele é só feminino. Nós sempre brincamos que quando a gente precisa de algum desejo, de algo a mais, esse daqui é aquela solução que a gente procura. Então você que quer um produto onde traz aí aquele eu quero de novo, eu quero mais, eu preciso ter, né, essa vontade, às vezes, é esse daqui. Só procurar a Ana Lu, da Ana Lu Desire Stores, que traz tudo para vocês numa informação super rápida e os produtos super fácil. Você sabia que milhares de pessoas podem conhecer o seu trabalho sem precisar entrar no seu consultório? No Fabricando Ideias, você tem a oportunidade de apresentar a sua especialidade para um grande público através da televisão. Uma forma de levar informação de qualidade e fortalecer a sua presença profissional. Entre em contato e saiba como participar do próximo programa. Te espero! ProAudio Aprendizagem e Escuta, onde cada criança é única e cada som importa. Somos especializados em transtorno do processamento auditivo central, transtornos de aprendizagem e reabilitação auditiva infantil. Agende já a sua consulta. A missão do GIS é essa: criar um espaço alegre, divertido, prazeroso, onde a criança poderá crescer e se desenvolver com autonomia e independência. Com a maior e a bem mais equipada sala de integração sensorial de São José do Rio Preto. Seja bem-vindo ao Ateliê Casabella. São mais de 22 anos de história. Aqui, cada peça carrega carinho, cuidado e significado. Entre em contato com a gente e venha nos fazer uma visita. Ateliê Casabella, para quem ama o feito à mão. Eu acredito que um sorriso pode transformar vidas. Por isso, cuido de cada paciente com conhecimento, acolhimento e empatia, para que você sorria com segurança e confiança. Jaqueline Martiniano, odontologia especializada. Seu sonho, o meu propósito. Voltamos para o nosso segundo bloco e eu tive um bate-papo com a doutora Andréa Monteiro da Costa, pneumologista, sobre gripe e pneumonia. Vou mostrar para vocês agora. Estou aqui com a doutora Andréa Monteiro. A doutora é médica pneumologista e hoje a gente vai falar sobre gripe e pneumonia. Bom dia, doutora. Bom dia. Sempre muito bom, né, participar desse programa da Paula. Eu adoro quando a senhora está aqui. Doutora, toda gripe vira uma pneumonia?
Não, ainda bem que não, né? Mas sim, existe um grupo de maior risco, né? Que são os extremos de idade, os idosos, as crianças com pouca idade, gestantes, cardiopatas, pneumopatas, né? Pacientes com problemas renais e aqueles que sabidamente têm a imunidade mais baixa, mais comprometida. O que tem que ficar atento também são com aquelas gripes que tá mais ou menos aquele quadro brando, melhorando e de repente ela volta com tudo, pior. Com muita febre, muita tosse, dor no peito para respirar. Esses são sinais de alarme e que merecem uma avaliação assim rápida, porque quanto antes a gente instituir o diagnóstico e começar o tratamento, o desfecho com certeza será mais favorável. É a gripe mal curada que eles falam ou não tem nada a ver, doutora? Não tem muita... O pessoal fala, assim, o linguajar aí do povo. Mas é quase isso, né? Porque ela ficou mal, de repente ela quis curar e não curou e voltou pior. Muito pior, com sintomas mais intensos. Certo. Como diferenciar uma falta de ar comum de um sinal de alerta? Aquela falta de ar pontual após um esforço intenso é esperada, é normal, Paula. Mas aquela falta de ar que vem acompanhada de tosse, de dor no peito, despertares noturnos, chiado no peito, não, essa falta de ar merece uma investigação, merece um olhar diferente, porque quanto antes a gente fazer um diagnóstico, mais rápido será instituído o tratamento, né? E melhor vai ser esse quadro. Outro tipo de tosse, de falta de ar que eu acho interessante mencionar aqui são aquelas que começam a aparecer diante de uma atividade que você fazia com muita facilidade, com muita tranquilidade, como tomar banho, subir um lance de escada, e isso já começa a ficar diferente, já não dá mais certo. Aí tem que ficar em alerta. Exatamente. É possível ter asma mesmo quando a espirometria tá certo? Está normal? Sim. É mais comum do que a gente imagina. A espirometria é o exame que a gente hoje usa para fazer o diagnóstico da asma. Então, é o exame tradicional para o diagnóstico. Mas nem sempre, quando a pessoa apresenta o sintoma de tosse, falta de ar, chiado no peito, o momento que ela vai realizar esse exame, a gente é capaz de captar aquela obstrução que vai dar o diagnóstico. Então, fica aquele diagnóstico meio incerto. E aí é onde entra aquela ferramenta que eu falei da outra vez, o teste do feno, né, que vai fazer toda a diferença. Então, para quem tem asma, eu acho que tem que conversar com o seu médico sobre esse exame. Aqui em Rio Preto a gente é pioneiro. Lá no consultório a gente faz, né, o teste do feno e tira todas essas dúvidas, né, desses quadros que parece, mas o exame veio normal e o feno veio aí para tirar. É uma oportunidade aí pro pessoal, né, que sofre com asma, ir lá com a doutora fazer o teste e poder aí fazer o tratamento certinho, né, doutora? Exatamente. Muito obrigada, doutora. Eu. Estou aqui no Wellness Beach Park Resort, um dos empreendimentos mais desejados aqui do Ceará. Aqui você vai ter a sensação de estar de férias o ano inteiro. Vem comigo! Agora, olha esse apartamento. Vem comigo conhecer. Esse apartamento ele tem 121 metros quadrados de área. Inclusive, ele é nascente, térreo, varanda espaçosa, cozinha mais dependência completa, 3 quartos, uma suíte e uma suíte reversível. Além disso, o apartamento já possui móveis planejados, gerando uma grande economia para quem quer comprar. Aqui você vai ter piscina com bar molhado, 2 piscinas spa, saunas, beach spa, academia, gente, sensacional, todos os dias com atividades diferentes. Cowork, cafeteria, restaurante, bar Heineken e Arena Kids e salão de jogos. Além de tudo isso, a sua família pode aproveitar o Beach Park com acesso para toda a sua família.
você busca um imóvel para férias ou para investir, essa oportunidade não fica por muito tempo. Além do mais, estamos com um preço abaixo do mercado. Fala comigo e agenda já uma visita. E agora eu estou com outra doutora, a doutora Rúbia, advogada. Ela é advogada nossa aqui do programa também. Ah, omitida, né? E advogada de família. E nós vamos falar hoje de advocacia humanizada, o direito a serviço das pessoas. Bom dia, doutora. Bom dia, tudo bem? Paula, satisfação estar aqui novamente. Ai, adoro quando a doutora Rúbia vem. Doutora Rúbia, o que é advocacia humanizada e por que ela é tão importante atualmente? Por muitos anos, a advocacia ela era só sobre direitos. Então, sobre direitos e deveres. Mas com o passar dos anos, nós vivenciando na pele, porque a minha advocacia ela passou a ser humanizada, porque eu vivenciei na pele. Então, a partir do momento quando você vivencia, você não fala só sobre, você fala de também. E com isso eu percebi que não era só o direito e os deveres, mas também você ouvir as pessoas, você escutar as pessoas, principalmente o âmbito da família. Porque o âmbito da família, eu não lido só com, olha, só o seu divórcio tá aqui, o preto no branco, não é só isso. Ele vai muito além. Às vezes a pessoa vai com uma intenção, eu vou chegar lá, vou fazer assim. Vou me vingar. Exato. E nessa conversa, consegue trazer a pessoa para a realidade também, né? Por que que eu falo no se vingar? Porque eu fui essa pessoa. Apesar de eu ter essa carinha de jovem... Mas ela é brava. Eu me divorciei nova. E o divórcio, eu quis dar entrada nele, eu já estava passando por problemas emocionais, sem estrutura, e eu quis dar entrada para, peraí, então tá bom, agora eu vou me vingar. Então você vai ver só, agora eu vou tirar tudo de você. Só que nesse momento que eu entrei com o divórcio, isso me derrubou mais. Por quê? Porque eu tive que lidar com a ansiedade de um processamento lento, porque ele é lento, a ansiedade de como que ia ser, como não ia ser, aí não tinha estrutura emocional e eu entrei com isso e eu... Poxa vida, e eu percebi naquele momento, depois que eu passei toda essa loucura, eu percebi naquele momento que, peraí, não é só isso. Eu precisava de uma pessoa ali naquele momento, de um advogado mesmo, e falasse assim, você vai passar por isso, vai te trazer ansiedade, vai te trazer isso, você não está no momento, que é o que eu faço com os meus clientes hoje, principalmente com as minhas clientes mulheres. Então, você tem certeza? Essa é a realidade, porque nós vemos muita realidade aí fora de vendendo nas redes sociais a felicidade. E não é assim. O processo rápido, né? O processo lindo, rápido. Não é assim. As utopias. Na hora que desliga a câmera, vem a realidade à tona. Então, peraí, deixa eu te trazer a realidade. Você vai passar por isso, por isso, por isso, por isso. Você tá atrás de uma vingança, não é assim, isso vai te detonar aqui. Primeiro eu vou te preparar. Primeiro eu tenho que ter o teu alicerce, preparar você para enfrentar essa guerra. Porque é uma guerra, Paula. É uma guerra. É uma guerra. É uma guerra interna, é uma guerra externa. Sim. E eu preciso preparar vocês para isso. Então, o humanizado vem aí um tratamento, assim, de amigo, né? Uma conversa de amigo, de amiga ali, antes de começar, né, doutora? E como a advocacia pode ajudar as famílias a enfrentarem isso com mais tranquilidade, mais confiança ali? Tudo é na conversa? Na conversa, você primeiro analisar com essa pessoa qual é o estado emocional dela. Se ela, nesse longo tempo, eu vou conseguir deixar ela construída, eu vou desconstruir, podendo ela chegar até mesmo numa tentativa de suicídio. Sim. Porque a gente tem que ser real, porque o brasileiro, ele não tem, muitos brasileiros, ele não tem emocional. Então, a partir do momento que você olha, o olhar humano do especialista faz toda a diferença. Faz toda a diferença de não colocar aquela pessoa naquela situação. E principalmente a mulher, né? Ela deve chegar tão machucada, que ela só quer se vingar mesmo, né? E depois as consequências, a hora que a poeira baixa que a gente fala, aí vem também as consequências de tudo isso, né? Sim, Paula. Esse olhar da advocacia para o lado humanizado é muito bom. Sim. Né? Muito obrigada, doutora. Um recadinho rapidinho para as mulheres que estão passando por esse processo. Sempre terá uma pessoa
para olhar para você. Independente da dor que você está passando, saiba que do outro lado da montanha tem a luz. Muitas vezes a gente fala da luz do fim do túnel e que a gente está tentando alcançar e não consegue alcançar. Mas pode ter certeza que se você for fiel no pouco, você vai conseguir o muito lá na frente. E olha as rosas, sempre olha as rosas. A perfeição divina que ela é, cheia de espinhos, porque no decorrer da vida dela, aqueles espinhos foi sendo feito, mas quando você chega na ponta, você vê as rosas. E assim você também poderá ser. É isso. E procura a doutora Rúbia, porque ela vai te dar todo esse suporte. Muito obrigada, doutora. Paulinha. Você sabia que milhares de pessoas podem conhecer o seu trabalho sem precisar entrar no seu consultório? No Fabricando Ideias, você tem a oportunidade de apresentar a sua especialidade para um grande público através da televisão. Uma forma de levar informação de qualidade e fortalecer a sua presença profissional. Entre em contato e saiba como participar do próximo programa. Te espero! Só aqui na Delicasa você encontra as melhores soluções em produtos organizadores para transformar a sua casa. Delicasa, cada coisa no seu lugar e seu lar no coração. Você cuida do seu negócio, nós cuidamos do seu conteúdo. Você faz a empresa crescer, nós fazemos ela aparecer. Conteúdo que conecta, posiciona e vende. NFC, dando voz à sua marca. Cada evento carrega uma experiência única, alta gastronomia e uma equipe preparada para transformar momentos. Do corporativo ao social, o Buffet Conceito realiza eventos em todo o Brasil. Entre em contato e leve essa excelência para o seu evento. Você sabia que milhares de pessoas podem conhecer o seu trabalho sem precisar entrar no seu consultório? No Fabricando Ideias, você tem a oportunidade de apresentar a sua especialidade para um grande público através da televisão. Uma forma de levar informação de qualidade e fortalecer a sua presença profissional. Entre em contato e saiba como participar do próximo programa. Te espero! Voltamos para o nosso terceiro bloco e eu tô do lado da doutora Pri. A doutora Pri, gente, é patrimônio aqui do Fabricando Ideias e vou contar para ela o que vocês mandam pra gente. Bom dia, doutora. Bom dia, Paula. Quando tem 5 sábados ou a gente, coloca ali as gravações um pouco mais espaçadas da doutora Pri, o pessoal manda, cadê a doutora? A doutora Pri não vai aparecer? Cadê ela? Olha só a cobrança, doutora, cobrança. Vamos lá para a primeira pergunta. Vamos. Doutora Pri, meu pai tem diabetes. Qual fruta ele não pode comer? Na verdade, o paciente diabético não tem nada que é proibido, principalmente as frutas, não tem nenhuma fruta que é proibida dele ingerir. O que acontece é que algumas frutas têm um alto teor glicêmico e sobem um pouco mais a diabetes. Tá. Tipo a uva, o caqui, manga, são frutas que a gente pode evitar. Tá. Se acontecer dele amar essas frutas e quiser comer, um segredinho é ele comer junto com uma proteína. Então, por exemplo, ele come uma fruta e come um roladinho de presunto e queijo depois. Porque aí a proteína não deixa dar um pico glicêmico tão grande. Então, não sobe tanto a diabetes dele. Mas no diabetes, na verdade, nada é proibido. Nada não pode comer. A gente pode comer com moderação, numa quantidade certa e no momento certo. Tá. Doutora Pri, tenho 48 anos e minha memória está péssima. Ai, a nossa, viu? A nossa. Será que vou ter Alzheimer? Nossa pergunta, né? A sua e a minha aqui também. A gente esquece tudo, doutora. Então, com 48 anos, provavelmente não tem nenhuma relação com o Alzheimer, esse sintoma dela. Provavelmente é um sintoma de perimenopausa, que é a fase onde a mulher começa a entrar
na menopausa começa a ter alguns sintomas de menopausa, é uma transição. Eu acho que tem que ter um programa especial sobre isso. Nós vamos fazer, com certeza. E aí, esse esquecimento chama névoa da menopausa. Então, esquece as coisas, esquece o que estava falando, dá branco no meio de uma palestra. Eu tenho várias pacientes que são empreendedoras, que dão palestras, e elas falam, Pri, eu tenho um branco no meio da reunião. Então, é muito difícil para a mulher. Por isso, é extremamente necessário procurar um profissional, porque hoje em dia, nessa fase de perimenopausa, a gente sabe que tem que tratar. E o tratamento melhora muito os sintomas. Então, provavelmente, essa paciente, esse sintoma de perda de memória é disso. Mas também pode ser estresse, pode ser, por exemplo, uma alteração de tireoide, tem várias outras causas. Tem que investigar o certo, mas eu acredito que Alzheimer em si, você pode ficar em paz, que não é, não. Que não é. Doutora Pri, é verdade que o açúcar alimenta o câncer? Não, não é verdade. Assim, o açúcar, ele alimenta todas as nossas células, tanto as células cancerígenas quanto as células normais. O açúcar, ele é um alimento para a célula. Mas isso não significa que eu suspendendo o açúcar eu vou curar o câncer, e também não significa que comendo açúcar eu vou ter câncer. Então, isso não existe. O que tem uma correlação, sim, é a obesidade. A obesidade já é provado que a obesidade aumenta vários tipos de câncer, mas não o açúcar em si. É a obesidade, é o processo inflamatório que a obesidade leva. Então, assim, não é necessário suspender o açúcar de quem está com câncer. Isso não existe, é um absurdo. Mas, claro que tem que ter uma dieta saudável. Doutora, tem uma pergunta guardada aqui para perguntar. Como a gente tem um tempinho, pode? Claro. Ai, meu Deus, então eu vou perguntar. A gente está falando aí do câncer, né? Tem muita polêmica aí, que chegaram perguntas pra gente também. Se a ivermectina cura o câncer, não, né? Pelo amor de Deus, gente. Tem aí relatos nos Estados Unidos, chegou uma pergunta pra gente sobre isso. O que tem a ver a ivermectina contra o câncer? Não, doutora? Assim, que eu saiba, não é minha especialidade, mas que eu saiba, não tem nenhuma correlação. Não tem, né, doutora? Não tem nenhuma correlação com verminose e ivermectina. É porque é rede social, né, doutora? Então dá medo, gente. Tem tanta informação errada que dá medo. É umas coisas que a gente nem sabe de onde as pessoas tiram isso. Por exemplo, há um tempo atrás, estavam falando que o diabetes tinha relação com a verminose. Então, já que você tinha que tratar... Que remédio para verme melhorava diabetes. Exato, curava diabetes, o remédio para verme. Isso. Então, assim, é uma coisa tão louca que a gente não sabe nem de onde surge isso, de onde eles tiram isso. Eu acho que a internet é muito perigosa para esse lado, né? Igual as canetinhas que a gente já falou aqui várias vezes. Essas canetinhas aí que você não encontra na farmácia, que não tem uma receita. Ah, caneta dá certo, né, doutora? Exato. O que acontece? Da onde Fala vem, o que tem dentro, a gente não sabe. Exato. Essas canetas que não foram prescritas por profissionais, que não são compradas na farmácia, a gente não sabe o que tem dentro. Então, o risco é imenso, imenso. Então, tem que tomar cuidado, gente. Tudo que vê na internet, assim... Principalmente na medicina, né? Toma cuidado, porque não é tudo que é real, Tem que ver doutora? quem vocês vão seguir, que profissional que você vai seguir, se ele é especialista realmente. Vocês têm que ver se ele tem o RQE, que é o número que mostra que você tem a especialidade. Então, é importantíssimo avaliar quem você está seguindo na rede social. É isso, doutora. E vamos fazer um sobre a perimenopausa. Vamos, já tá combinado. Combinado, porque tem muitas dúvidas lá, mulheres com 42, 43 anos. Eu tô nessa faixa etária, viu, gente? E vem muitas dúvidas mesmo, né? Então a gente tem que responder. Então você vai mandando suas perguntas sobre esse tema, que a gente vai deixar um espaço maior aqui pra doutora só falar sobre isso. Adorei, combinadíssimo. Então tá bom, obrigada, doutora. Obrigada a você, Paula. Olá, meu nome é Juliana Mendes, sou maquiadora e penteadista aqui em São José do Rio Preto e eu quero te fazer uma pergunta muito importante. Você já comprou o tom da sua base errada? Mais claro ou mais escuro? Ou simplesmente comprou algum produto que deixou a sua pele mais oleosa? Ou fez a sua maquiagem craquelar? Saiba que guardar produtos na gaveta é jogar dinheiro fora. No meu curso de automaquiagem, eu consigo te ajudar a escolher o tom exato da sua base, a identificar quais os produtos são melhor para o seu tipo de pele. E não importa se você já pegou ou não em algum pincel.
se você precisa de uma produção para o dia a dia ou algo mais aperfeiçoado. Clique no link da minha bio e me chame para mais informações sobre o curso de automaquiagem. Gente, se você perdeu o programa de hoje e acha que algum amigo aí pode assistir, vai lá no nosso canal do YouTube que tá tudo lá. Fica comigo no Instagram e a gente se vê sábado que vem. Tchau, tchau! Fabricando Ideias. Oferecimento: Doutora Priscila Nascimbene Matos. Acolhimento que equilibra, medicina que transforma. E NFEC, dando voz à sua marca.